Agora, a segunda dissertativa, que no gabarito está com a questão 3, sendo que é a segunda. Ele fala que seja f de xy definida dessa forma e pede várias coisas. Então, a primeira que ele pede, letra A, é determinar as funções del f del x e del f del y, explicitando seus domínios. Então, a nossa função aqui, f de xy, ela é de chavinha, né? Então, beleza, quando o y é diferente de zero, eu posso usar essa fórmula aqui para calcular direto o del f del x, as duas derivadas parciais. Agora, quando o y for zero, já que aqui ele está dando valor, não é a fórmula lá, eu vou precisar fazer limite, tá? Então, primeiro vamos considerar y diferente de zero. Calcular del f del x. Então, para y diferente de zero, o que eu faço? Aqui eu tenho xy quadrado sendo xy quadrado. Então, pela regra do produto, eu vou derivar primeiro isso aqui, depois o outro lado. A derivada de x é 1, então fica y quadrado vezes seno x sobre y ao quadrado. E aí somado com, copio o que está na frente, xy quadrado, agora derivo o seno, dá cosseno de xy sobre y quadrado, e agora a derivada do que está aqui dentro em relação a x dá y quadrado, que cancela. Então, essa fórmula vale para x diferente de y. Agora, para x igual vale para y diferente de zero. X não tem nada a ver aí. Agora, para x igual a zero, tem que fazer o limite com t tendendo a zero de f de x mais zero, ou fx mais t, e y vale zero, né? Menos f de x0 dividido por t. Aqui o t, claro, é a derivada parcial em relação a x, eu só ando no x. Então, aqui y é zero, então aqui é zero, y é zero, aqui é zero, dividido por t, dá zero. Simples. Agora, del f del y, eu vou fazer aqui. Mesma coisa. Para y diferente de zero eu uso essa fórmula, então derivo o que está na frente, dá 2xy, seno x sobre y quadrado, mais copio agora, derivo cosseno x sobre y quadrado, e a derivada disso em relação a y dá menos 2, que é x sobre y quadrado, linha. A derivada da constante da x vezes menos 2 sobre y ao cubo. Então é menos 2 x y ao cubo. E aqui eu posso simplificar, né? Não, isso corta tudo. Aqui só corta aqui e aqui fica 2x ao quadrado. E essa fórmula vale para y diferente de zero. Agora, para y igual a zero. Mesma coisa, limite t tendendo a zero de f de x é 0 mais t menos f de x0 dividido por t. Aqui, como eu tenho xt, ela não vale zero de imediato. Então, fica x t quadrado vezes seno
x sobre t quadrado. Menos, aqui y é igual a zero, então é zero sobre t. Esse t aqui fica aqui, então dá x vezes t vezes seno x sobre t quadrado. E aqui, claro, o limite, né, tendendo a zero. Eu não fiquei escrevendo, mas precisa, né? E aí como a gente resolve? Esse x, ele é uma variável, só que ela está fixa. Só quem está variando aqui é o t. Então, eu tenho algo que depende de t, que é limitado. O t está indo para zero. Isso aqui é um número. Então, algo limitado vezes algo que está indo para zero dá zero. E essa é del f del y para y igual a zero. Os dois deram zero. Tá, agora a segunda, ele pergunta se del f del y é contínua em um zero. Então, em outras palavras, eu tenho aqui duas formas de definir, né, a derivada parcial em relação a y. Então, o que ele quer saber? Se, no 1, 0, como y é zero, ela vale zero. Então, ele quer saber se o limite dessa expressão aqui, para xy tendendo a 1, 0, vai dar zero. Então, para poupar espaço, eu vou escrever aqui mesmo. Então, o que ele pede para calcular? Limite xy tendendo a 1, 0. Beleza. Então, aqui, ó, y está tendendo a zero, seno é limitado, então isso aqui vai para zero. Agora, aqui, x está tendendo a 1, então isso aqui, aqui é limitado. Só que está dividindo por y. E a gente sabe que o limite de 1 sobre x, vamos dizer, ele não existe, né? Porque, lembra, ele é assim, né? E aí você vindo por caminhos diferentes, no caso, de uma variável não existe, imagina de duas variáveis, né? Por caminhos diferentes aqui, você tem resultados diferentes para o limite. Então, esse y aqui dividindo, ele pode dar valores diferentes dependendo do seu caminho. Então, esse limite não existe. E a soma de um limite que dá zero com outro que não existe, né? Essa era a letra B. Agora, a letra C. F é diferenciável em um zero? Justifique. Para f ser diferenciável, o que poderia... De onde a gente pode partir, né? Uma coisa é saber que ela é de classe C1, o que não é o caso, já que a gente viu que a derivada em relação a y não é contínua. Então, só que ser de classe C1 não é necessário. Pode ser uma condição... ela ser de classe C1 implica, mas não ser de classe C1 não quer dizer que ela não seja diferenciável. Então, a outra maneira que a gente vai usar são três condições. Existir del f del x no ponto. Existir del f del y no ponto. E esses dois a gente já sabe que é verdade. Os dois dão zero. E a terceira é o limite que eu vou escrever agora dá zero. Que é vai ser o chato da gente fazer. Que é limite com HK tendendo a 0, 0. E aí quem? É o ponto onde você quer calcular mais o HK, ou seja, 1 mais H, e aí 0 mais K dá K, menos o valor da função no ponto, e aí menos as derivadas parciais calculadas no ponto, vezes o H e o K.
Tudo isso dividido pela norma do vetor HK, que é a raiz de H ao quadrado mais K ao quadrado. Então, a gente simplificando, f de 1, 0 como y é igual a 0, isso é 0. As derivadas no 1, 0 a gente viu também que era 0, as duas. Então, o limite fica sendo só o limite disso aqui, que é 1 mais h no x. Então, 1 mais h, k ao quadrado, vezes seno de h sobre k ao quadrado. Calma. Não, desculpa. De 1 mais h sobre k ao quadrado, dividido por raiz h ao quadrado mais k ao quadrado. Beleza. Continuando aqui. Eu posso separar da seguinte forma. Limite hk tendendo a 0, 0. Sempre escrevo k primeiro. Então, eu posso separar assim, 1 mais h, k sobre raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado, vezes seno 1 mais h, k ao quadrado. Agora, por que eu separei dessa forma? Isso aqui é limitado, isso é limitado, isso aqui tende a 0, isso tende a 1. Então vai dar 0. Agora, como eu sei que isso aqui é limitado? Imaginem um triângulo retângulo, tá? E esse lado é h, esse lado é k, tá? Então esse lado aqui, que é a hipotenusa, é raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. E a gente sabe, isso é uma propriedade do triângulo retângulo, que os catetos são sempre menores que a hipotenusa. Então, um cateto dividido pela hipotenusa vai dar sempre menor que 1. Tem esse limite superior aí. Então, aqui é limitado por isso. Seno é limitado. Aqui tende a 1, aqui tende a 0. Tudo isso vai dar 0. E se esse limite deu 0 e as derivadas parciais existiam no ponto, então a função é diferenciável nesse ponto. Agora, a última letra, D. F é diferenciável em xy para y diferente de 0? Justifique. Tá, aqui eu não vou precisar fazer nenhuma conta, porque eu consigo partir daquela outra condição que eu falei para a função ser diferenciável, que é se ela ser de classe C1. Vocês lembram na letra A que eu calculei as duas derivadas parciais e eu tinha uma fórmula contínua para y diferente de 0 e eu tinha 0 para y igual a 0. Então, para y diferente de 0, ela é contínua, a derivada parcial, e em relação a x é em relação a y. Se elas são contínuas, a função é de classe C1, então para todo ponto diferente de 0, com y diferente de 0, a função é diferenciável, tá? E é isso.